Você antes do PROC VTube. Oi, Júlia. Oi. O supervisor nosso está pedindo o relatório que você mandou para ele. Como assim, relatório? Os diretores chegaram já para a reunião. Eu não sei fazer esse relatório, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, mas como assim? Você não conseguiu fazer o relatório? Não sei fazer, vem me ajudar, por favor. Você depois do PROC VTube. E aí, senhores, e o relatório para a reunião daqui a pouco? Como é que tá? Não, o relatório já enviamos já. Já Já fizeram todos os relatórios? Já fizeram tudo? Claro. Já, não, tá tranquilo. Hoje Tem certeza que tá certinho agora? enviei e-mail já, tá tudo. Sim, eu descobri um site no YouTube muito bom, aprendi tudo. É? Tal de É? Proc VTube, Bem muito mais. bom. Bom? Então tá bom. Vou pegar um cafezinho, tomar com vocês. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do PROC VTube. E no nosso Excel para negócios de hoje, nós vamos aprender a criar um gráfico com seleção dinâmica, utilizando a fórmula Desloc. Se você assistiu a nossa última aula do VBA for All, você já deve conhecer essa telinha aqui. Nós criamos um formulário de lançamentos para carregar esta tabela que nós estamos vendo logo abaixo aqui. E na aula de hoje nós vamos criar um gráfico a partir desta tabela, que ela é alimentada por este formulário. Como que nós vamos fazer isso então? Eu deixei aqui nesta abinha relatório uma tabela aqui já pré-formatada, os dois combos também preparados aqui. Se você não sabe como criar esses combos, existe uma aula do instrutor Bruno que ensina. E nós vamos obter as informações de vendas aqui para cada produto e mês e dia selecionado, para depois nós criarmos o nosso gráfico. A fórmula que nós vamos utilizar aqui para as vendas é a fórmula soma-Cs, que nós também já aprendemos em nossas aulas. O meu intervalo de soma será a partir aqui na minha coluna total, a partir desta linha, minha coluna inteira. O meu primeiro intervalo de critérios que eu vou colocar será a minha data, ponto e vírgula. E aqui eu vou selecionar esta data, pressiono F4 três vezes aqui para travar somente a referência de colunas. Caso eu queira arrastar esta fórmula para a direita, ele não vai alterar esta seleção. E ao arrastar para baixo, ele vai mudar os números das linhas conforme eu quero. Ponto e vírgula. O meu segundo intervalo de critério será o meu produto, a minha coluna de produto, porque eu quero somente obter as vendas desses produtos, dos respectivos produtos selecionados. Seleciono a coluna inteira de produtos, ponto e vírgula, volto aqui e vou selecionar esta célula, que eu já nomeei como nome produto, antecipadamente. Vou fechar parênteses e pressionar Enter e aqui está. Eu tenho as vendas de sabonete para todos os dias do mês de janeiro. E a mesma coisa eu farei aqui para a quantidade de clientes, ou quantidade de vendas que ocorreu no dia. Então eu vou utilizar a fórmula CONT-CES, porque eu tenho dois critérios para contar. O primeiro critério, o primeiro intervalo, de critérios é a coluna de data, e eu quero contar justamente quando ele encontrar esta data. Pressiono F4 três vezes novamente, ponto e vírgula. O segundo intervalo eu quero contar somente o produto selecionado. Então eu venho aqui na coluna de produtos e seleciono a coluna inteira, ponto e vírgula. Venho aqui e seleciono o produto desejado, que já está nomeado. Fecho parênteses e pressiono Enter. E aqui está. Então, essas vendas aqui, eu tenho só até o dia 4 de janeiro. E aqui, se eu mudar o produto, essas vendas mudam e a quantidade também. Muito bem. A partir de agora, nós vamos criar um gráfico. A partir dessa seleção aqui. Então, vou selecionar Ctrl Shift setinha para o lado e Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar a tabela inteira. Venho aqui no menu Inserir, venho aqui em Gráficos de Colunas, clico nessa setinha
e aqui mais gráficos de colunas. Se você assistiu a nossa aula de como criar um gráfico de 2 eixos, nós estamos criando novamente aqui um gráfico de 2 eixos. Eu virei aqui ó, em combinação e selecionar esta segunda opção, coluna clusterizada, linha no eixo secundário. Ao fazer isso, ele já vai criar automaticamente. Lembrando que eu estou utilizando o Office 2016, que já tem esta opção. Muito bem, eu vou arrastar um pouquinho mais para cima aqui o gráfico, para ficar mais fácil de trabalhar. E aqui está. Vou aplicar uma rápida formatação. Formatar esse eixo aqui, eu só vou tirar aquele eixo dali, aqueles rótulos. Ó, vim aqui em rótulos. A posição aqui do rótulo eu vou deixar como nenhum. E ao fechar aqui, ele já não estará mais aqui. Muito bem. Aqui no título do gráfico, o que eu farei? Eu vou fazer como nós fizemos em outras aulas. Vou digitar igual aqui e selecionar o título que eu coloquei já antecipadamente. Esse aqui não é o nosso foco. Vou aplicar uma formatação aqui, que já pronta. Aumentar um pouquinho o tamanho. E a partir de agora, o que eu quero fazer? Quando eu olho para essas datas, eu tenho aqui um problema, porque à medida que essa planilha for preenchida, essas informações aqui serão acrescentadas e o meu gráfico será completamente preenchido. Só que o que eu quero é que no meu gráfico apareça somente informações de onde eu tenho vendas, que é até o dia 4. E o que fazer então? É aí que nós vamos utilizar a fórmula desloque. O que nós vamos fazer? Eu vou digitar a fórmula desloque aqui e nós temos que inserir esta fórmula, teoricamente, aqui ó, ao selecionar o meu gráfico, clicando aqui em selecionar dados, eu teria que inserir a minha fórmula dentro de cada uma dessas referências aqui, ó. Referência de vendas, nos meus rótulos. Então a fórmula desloque que fará esse papel aqui na quantidade de clientes. Porém, eu vou digitar a fórmula aqui para facilitar a compreensão. E nós vamos inserir estas 3 fórmulas, uma para cada, uma para a legenda, uma para as vendas e outra para a quantidade de clientes. Nós vamos inserir no intervalo nomeado. E vocês vão ver como nós vamos fazer isso. E depois nós vamos utilizar esse intervalo nomeado dentro do gráfico. Então eu vou digitar aqui, desloque. A minha referência será a primeira célula da minha planilha aqui. Eu vou começar pela minha legenda. Vou pressionar F4 para travar essa referência, isso é muito importante, eu não posso esquecer. Ponto e vírgula. Quantas linhas eu quero deslocar? Eu quero que o meu gráfico, a minha legenda, comece sempre nesse dia. Então eu não vou deslocar nenhuma linha. E também não vou deslocar nenhuma coluna. Ao pressionar ponto e vírgula, eu vou informar a altura. A fórmula desloque, para quem não sabe, ela pode retornar uma lista como resposta. E eu quero que justamente que ela retorne uma lista com as informações até 4 de janeiro, que é até onde eu tenho vendas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou inserir aqui a fórmula Cont C. E ao abrir parênteses, eu vou selecionar todo esse intervalo de vendas aqui. Ó. Pressiono F4 para travar a minha referência. Pressiono ponto e vírgula. E entre aspas eu informo que só irá contar aonde for maior do que 0. Ou seja, ele vai contar 4. Então ele terá uma altura de 4 linhas nessa minha fórmula. Ao pressionar ponto e vírgula, a minha largura será 1. Somente uma coluna de largura. E ao pressionar Enter, ele vai retornar esse número, mas na verdade esta fórmula está me trazendo como resposta, ao pressionar F9 aqui, todas essas datas, esses números de séries aqui são datas, que são exatamente estas aqui. Ó. Pressionar Ctrl Z, e esta fórmula que eu acabei de criar, vou copiá-la, pressiono ESC e virei aqui, ó, fórmulas, gerenciador de nomes, e eu vou criar o meu intervalo nomeado. Clico em novo. E aqui ó, no escopo eu tenho que deixar como relatório, que é justamente o nome dessa abinha aqui, para que este gráfico possa aceitar este intervalo nomeado. Vou colocar o nome aqui como legenda. E vou colar a fórmula logo aqui abaixo. Vou pressionar
OK, e ele já criou. Vou criar novamente aqui. Antes de eu criar novamente, eu vou alterar essa fórmula. Então, ao invés agora de eu utilizar a minha primeira referência aqui, eu vou alterá-la para cá. Pressiono Enter e olha só a resposta que a fórmula vai me trazer. Exatamente as minhas vendas até o 83,72 aqui, ó. Ctrl Z. Então, eu vou copiar esta fórmula. Virei aqui novamente, mesmo processo. Deixo aqui como relatório. Vou colocar como vendas agora. Este nome. E colo a fórmula aqui abaixo. Farei o mesmo processo aqui para a minha quantidade de clientes. Então, eu vou alterar esta referência inicial para a primeira linha aqui. Pressiono Enter. E vou copiar a minha fórmula. Gerenciador de nomes, novo, relatório. Vou colocar quantidade, underline, clientes. E vou colar a minha fórmula aqui. A partir de agora, ficou fácil. Ó, vou selecionar aqui escopo, ó, eu tenho os meus 3 campos, meus 3 nomes de intervalos aqui com uma fórmula dentro. Agora eu só preciso vir aqui dentro do meu relatório, do meu gráfico, quer dizer, seleciono aqui, selecionar dados, e agora, ó, onde eu tenho vendas, vou clicar em editar, e aqui ó, eu vou apagar esta referência e vou colocar o nome do intervalo. Como são as vendas, eu criei o nome vendas. Por que eu deixei o nome relatório? Porque o escopo do meu intervalo nomeado está dentro de relatório. Vou clicar em OK, seleciono aqui quantidade de clientes, editar, aqui ó, onde ele está selecionando as informações aqui, eu vou colocar aqui o meu quantidade de clientes. OK. E aqui na minha legenda eu vou selecionar legenda. E clico em OK. E aqui está. Ele me trouxe as vendas somente até 4 de janeiro. E quando, né, essa é a ideia do nosso gráfico, quando algum usuário preencher este formulário que nós criamos aqui na aula do VBA for All, eu vou selecionar aqui em relatório para nós visualizarmos isso. Então eu vou lançar uma venda para o produto de esmalte aqui no dia 5 de janeiro. Então eu vou digitar aqui, ó, 5 de janeiro de 2016. Qualquer cliente, não preciso especificar um cliente certo. Aí eu coloquei aqui o produto esmalte. A forma também não tem critério. E aqui eu insiro uma quantidade qualquer. E agora, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou salvar. Ó, automaticamente ele já criou aqui, ó, o 5º dia, já trouxe o valor. Vou fechar aqui, ó, para facilitar. Ó, já trouxe aqui as vendas e a quantidade, que foi um cliente que entrou na minha loja. E aqui está pronto o nosso relatório com gráfico dinâmico. Se eu mudo o produto aqui, ele muda a minha seleção. Ó, voltou para 4 dias. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!